Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Nós vamos dar continuidade aqui à disciplina de redes industriais. É, a gente viu na aula anterior uma introdução geral, né, às redes industriais e a partir de agora a gente vai falar especificamente de Modbus. Vamos tentar fazer uma abordagem um pouco mais cronológica e o Modbus como aí primeiro exemplar de protocolo industrial, a gente vai começar por ele. Bom, é, o Modbus, todo esse conteúdo, né, desses slides e todo o conteúdo dessa aula, ele está baseado na especificação em si da aplicação Modbus e documentos correlatos. Esse é o link, né? Esse link aqui você consegue acessar o documento, né? Então, acaba que essa apresentação ela se torna um resumo dessa especificação. O Modbus ele surge logo em seguida do Modcon, né? Foi desenvolvido pelo mesmo time ali, né? Vamos dizer assim, da Modcon, que hoje é propriedade. Modcon que hoje é da Schneider, mas ele é um protocolo que surgiu por volta ali do final da década de 70. E por ele ser desde o começo um padrão aberto, ou seja, acessível, no sentido ou disponível, né? Ele teve uma grande adoção. Então, muitos sistemas de supervisão, muitos fabricantes de CLPs, né, controladores lógicos programáveis, implementaram o Modbus para permitir, né, intercomunicação entre controlador e supervisório, né, a partir do Modcon, que foi aí o primeiro CLP, vamos dizer assim, da história, né? Ele é muito simples e a ideia básica dele vem da ideia de driver mapeado em memória. Basicamente, né, você tem um conjunto de funções e um protocolo de requisição e resposta que mapeia as variáveis em endereços de memória. Então, na configuração de um CLP, a parte mais, vamos dizer assim, complexa da configuração para o operador é a associação entre um número da memória, né, um número da variável e o endereço da memória. Isso normalmente ele faz uma associação física de onde uma determinada variável Modbus está alocada na memória de um CLP. E para descobrir geralmente como se configura isso, você precisa lá do manual do CLP e de um certo planejamento para organizar a memória e ter acesso ou para ler ou escrever nessa região. Ok? Então o Modbus ele surgiu principalmente para interligar os computadores de supervisão, né, os sistemas supervisórios baseados em SCADA, com os CLPs, o nível de controle. Hoje em dia é possível você encontrar instrumentos inteligentes que suportam Modbus, mas o mais comum é o suporte do Modbus acontecer no CLP na comunicação com o sistema de supervisão, sistema supervisório, ok? Bom, então, partindo de uma visão ampla do Modbus, a gente vai tentar aqui ter uma visão ampla, mas também profunda do Modbus, a nível de organização, para ele servir como nosso referencial teórico para a gente entender os demais protocolos que a gente vai ver durante o curso. Mas eu posso dizer que ele é o que a gente vai ver com maior profundidade. Uma das razões é que a gente tem acesso fácil à especificação dele, né? Como eu mostrei no link anterior. Basicamente, a gente pode categorizar o Modbus como um protocolo de aplicação. Ele é um protocolo de aplicação industrial, onde ele opera sobre requisição e resposta, ou seja, eu tenho basicamente aí o elemento mestre e o escravo, né? O cliente e o servidor, o supervisório e o CLP, geralmente assim. E ele funciona no método requisição-resposta. Ele funciona em diferentes. Essa aplicação requisição-resposta que troca códigos de função com resposta àqueles códigos. Então eu mando o código X, recebo a resposta do código X.
Basicamente, a ideia do Modbus é essa. Ela funciona sobre qualquer protocolo de camada física, em tese, né? Mas a gente vai ver implementações dela sobre rede serial, RS-232 e 485, e sobre rede TCP/IP, ok? E também tem o Modbus Plus, que funciona sobre HDLC com um modelo de acesso ao meio baseado em token. Esse a gente não vai entrar em detalhes, basicamente. Então a gente vai se concentrar aqui no Modbus que opera sobre TCP/IP em rede Ethernet e o Modbus, conhecido também como Modbus serial, o Modbus RTU ou ASCII, que opera sobre rede serial assíncrona, ok? Bom, então, se a gente fosse exemplificar, essa é uma figura também da especificação do Modbus, né? Todas as figuras, ou 99% das figuras que eu vou mostrar aqui, vêm desse documento que eu apresentei no começo da gravação dessa aula, né? Esse dá um exemplo da visão geral da aplicação Modbus. Então, aqui em cima... Opa, meu cursor sumiu, deixa eu recuperar ele aqui. Opa, voltou. Então, aqui em cima, ó, a gente tem o assunto dessa aula. A gente talvez vai ter que dividir essa aula em outras partes, né? Mas essa camada aqui, ó, ela corresponde à aplicação em si do Modbus. Repare que, em tese, você pode rodar ela sobre qualquer outro protocolo, e aí a gente conhece como Modbus Plus, sobre HDLC, no modelo de acesso baseado em token ring, sobre uma camada física desse modelo. Esse modelo é o Modbus Plus. Repare que a aplicação é a mesma, então a interoperabilidade a nível de aplicação ela persiste. O que muda é alguns detalhes de conexão e por exemplo, o Modbus Plus a gente, por exemplo, consegue ter multimestre pelo método de acesso, né? No Modbus padrão a gente não tem esse suporte. O modo serial, que funciona no método pooling, mestre-escravo, a gente vai falar sobre ele, e sobre o RS-232 e 485. A gente vê profundamente o RS-485 lá no curso de comunicação de dados, então, para quem está vendo pelo YouTube, a gente tem a gravação dessa videoaula, se quiser ver mais detalhes, aqui a gente vai ver de uma forma mais rápida, né? E por fim, o Modbus sobre TCP/IP, e aí ele tem um módulo que funciona sobre TCP, veja, ele não funciona sobre UDP, então ele é orientado à requisição, orientado à conexão, e esse módulo roda sobre IP, que por sua vez roda sobre o padrão Ethernet, que a gente também vê em comunicação de dados, né? Então esse aqui é um documento, então a gente tem um documento para essa especificação, um documento para essa especificação. A gente vai ver, basicamente, hoje a gente vai falar, nessa videoaula, nessa sequência, a gente vai falar sobre a camada de aplicação. Então, quando eu falar a aplicação Modbus, eu estou falando sobre essa camada que é comum a todas as implementações. Depois a gente vai falar sobre o Modbus serial e o Modbus TCP/IP. Essa é a visão geral que a gente quer dar do Modbus no curso de redes industriais, ok? Bom, o contexto de utilização. Basicamente, o contexto de utilização é na rede de supervisão, ou seja, interligando computadores com CLPs. CLP, para quem não conhece, basicamente é vamos dizer assim, é um elemento de controle, um computador de tempo real, que ele tem um tempo de varredura entre entradas e saídas. Então, basicamente, o CLP, ele controla em tempo real, ou seja, o tempo real está associado ao tempo de varredura, que é o tempo que ele varre as portas de entrada e gera as portas de saída. E ele faz isso aplicando uma lógica de programação. Então é possível você programar o CLP para que ele manipule as entradas, as saídas em função das entradas e execute alguma lógica de controle e automação com isso, né? Então, uma vez programado, o CLP ele funciona no ciclo de varredura dele, que pode ser na escala de milli ou na escala de segundos, dependendo da aplicação. Ok?
É possível também você ter o que a gente chama de SLP remoto, ou seja, eu tenho um controle principal mestre e eu tenho que fica posicionado eventualmente mais numa região mais central e eu tenho um CLP remoto que fica numa posição mais periférica quando o controle é distante da planta, né? E aí, eventualmente, você pode ter diversas tecnologias de interligação, inclusive usando o próprio links de longa distância. Então, esse aqui seria um modelo remoto, onde eu tenho o CLP escravo remoto e o CLP mestre principal. Nesse exemplo aqui, eles estão conectados para um switch industrial. A principal diferença é que nas redes industriais, o que a gente vai ter de importante é os equipamentos precisam trabalhar em ambientes hostis, então, e com, por exemplo, com restrição de espaço. Então, aquele switch de 19 polegadas que a gente via no padrão de rede corporativa, geralmente, para interconectar elementos de chão de fábrica, ou próximos ao chão de fábrica, ele vai ter esse design mais compacto, com menos portas ou não. Então, assim, esses dois elementos têm a mesma função, mas aqui a gente está interligando computadores e aqui a gente está interligando elementos de controle, CLPs. E aqui eu tenho um exemplo de uma remota com RS-232 e uma remota com RS-485 sendo multiponto. Né? A grande diferença entre o RS-232 é essa, além do padrão do sinal. Então, um desenho análogo que a gente encontra na especificação é esse. Né? Então, a aplicação funcionando, viabilizando que a aplicação de supervisão que está executando, por exemplo, aqui, né? Vamos supor que esse cara aqui é um servidor e aqui está instalado um supervisório que ele habilita, por exemplo, uma tela em algum ponto da supervisão lá do chão da fábrica, mas que todo o processamento está aqui. O Modbus, no caso, o mestre, né? Desse ponto de vista aqui, o CLP, a máquina de supervisão vai ser mestre no contexto dessas máquinas aqui, que elas vão ser escravas e escravas com relação ao mestre. Por sua vez, esses CLPs precisam atualizar as variáveis dele com as informações da planta. Nesse caso, eles estão com CLPs remotos. Então, para essa comunicação, esse passa a ser mestre e esse aqui escravo. Esses aqui vão ser, esse aqui vai ser o mestre e esse aqui os escravos, vamos dizer assim, né? Ou, no caso aqui, se a gente trocar para o contexto, o que é a diferença do mestre e do escravo? O mestre é o ativo, ele inicia a requisição, o escravo responde. Se a gente fizer uma analogia para o contexto cliente-servidor da TCP/IP, o mestre vira cliente e o servidor vira, o escravo vira o servidor. Então, essa analogia é válida aqui também. E a gente tem aqui, no caso desse mestre, funcionando ele como um gateway. Ele está servindo de entroncamento aqui entre uma rede RS-232 para uma rede Ethernet. Né? A gente pode ter um gateway separado, né, para simplesmente fazer a conversão a nível de rede, ou isso pode funcionar agregado num elemento de controle. E aí a gente tem esse esquemático aqui, ó, o gateway, eu posso ter um gateway como uma máquina, mas essa função de gateway, no caso aqui, ó, ela está acoplada, né, no CLP. Ele não é esse elemento, porque esse elemento, ó, ele não é gateway porque ele está simplesmente servindo de infraestrutura de ligação, né? Não confundir com o gateway lá da rede IP, que é outra história. Aqui eu estou falando de gateway no sentido de conversão de protocolo. Então aqui a gente tem a RS-485 com Ethernet. Aqui não é gateway porque a gente só tem rede Ethernet aqui. É só um elemento de infraestrutura, um switch. Ok? Então aqui eu estou ilustrando. Então eu posso ter esse arranjo, uma rede. Normalmente a rede onde vai o supervisório é uma rede TCP/IP, que é muito mais barata de implementar hoje em dia, muito mais fácil, com menos manutenção, com menos custo de operação. E eventualmente em redes legadas é muito comum você ter lá o padrão serial fazendo um entrocamento entre o CLP principal, né, o controlador principal, e o CLP remoto. Lembrando que pode ter outras tecnologias nesse contexto. Bom, falando agora um pouco sobre entender um pouco da comunicação, entender um pouco da estrutura do frame. De toda forma, né, se a gente viu
como a gente vê lá na rede serial, por exemplo, a rede serial ela transmite no fio byte a byte. Mas a aplicação, ela não trata byte a byte, ela trata um frame. Toda aplicação vai tratar um frame a nível de software, né? Quando eu aquisitar uma informação, eu não vou tratar a informação bit a bit, eu agrupo ela numa estrutura chamada frame, né? Que a gente compõe de vários campos, e esses campos vão ter o significado que o nosso software, a nossa aplicação vai tratar. Então, a nível de protocolo, a gente tem o PDU, né? Protocol Data Unit, que é um frame que envolve um endereço, um campo de endereço, um campo de função de código, que vai dizer para o escravo o que ele tem que fazer. Pode ser uma aquisição de variável, pode ser um diagnóstico, pode ser um ajuste de setpoint. E, eventualmente, pode ir para o escravo. Normalmente, essa parte de data vai vazia. E quando o escravo responde, né, o elemento de controlado, supervisionado responde, ele mantém a função de código e volta com o conteúdo, seja até um status de erro, se der algum erro, ou o valor consultado ou solicitado de alteração, alguma coisa do tipo. Por exemplo, se o supervisor quiser fazer um setpoint, o dado vai aqui. Se quiser a confirmação, ele vem aqui também. Lembrando que o mestre, eu só preciso identificar o escravo, né? Por quê? O modelo é baseado em um elemento principal, né, que faz a requisição, e os escravos que respondem. Então, geralmente o endereço é sempre de quem é consultado, ou seja, seria o endereço do servidor ou o endereço do escravo, né? Dependendo do contexto, a gente vai falando serial ou TCP/IP. Quando a resposta acontece da requisição, isso serve para o elemento de supervisão saber quem está respondendo. E no final, tem tem um elemento, tem uma parte de tratamento de erro que é feito com o CRC, ok? Então, ó, a função de código ela tem 8 bits, ok? Então aqui a gente tem 8 bits. Isso leva a crer que eu posso ter, se eu tenho 8 bits, eu vou ter 255 possibilidades, sendo que a 256, sendo que a 0 não é válida. Então, o código 0 não é utilizado o código 1 ao 255. Então, e aí a gente vai ver como esses códigos são organizados, né? Eles têm suas funções, a gente vai mais para frente. E a gente tem o dado. Então, essa parte aqui, ó, está relacionada ao PDU, ou seja, a parte efetivamente da aplicação, ok? O que a gente vê aqui por fora está ligado a... Acho que aqui ficou trocado, né? Esse aqui é o frame da aplicação em si, né? E aqui é a parte que está associada à comunicação. Por exemplo, na rede serial, a gente vai ver, por exemplo, que no modelo Modbus TCP/IP, esse campo aqui é diferente. Mas esse aqui do meio, que é da aplicação, funciona. É dessa mesma forma. Por isso que você tem a interoperabilidade. Eu consigo, do mesmo supervisório, supervisionar um CLP que está na rede Ethernet, sobre TCP/IP, e um sobre a rede serial. Por quê? Essa unidade de aplicação, código de função e dado, ela não muda. Ok? Então, esse que é o modelo. Ó. Sempre o elemento ativo, no caso aqui o elemento de supervisão, ele faz uma requisição, manda um código, e aí a gente tem que basicamente implementar esses códigos. Lá no supervisório vão ter um conjunto de códigos, né? E a gente vai ver se a implementação é completa ou não. Com o dado associado àquele código, o servidor, no caso o escravo, analisa essa requisição e devolve, sem alterar a função de código, o dado de resposta. Então, vai um dado de requisição e volta um dado de resposta, desde que não aconteça erro. E aí é basicamente isso. Requisição, né? Requisição. Requisição. Resposta. Lembrando que isso foi pensado lá em 1900
70, 79, ali, 80, né? E acabou que esse é um modelo também utilizado por padrão na rede TCP. Então a gente tem aí uma curiosidade interessante. Bom, quando acontece algum erro, por exemplo, a solicitação de um código não implementado ou um erro de transmissão, basicamente o escravo ele vai analisar esse erro e vai devolver, ele vai alterar a função de código com um código de exceção, que vai informar por um código o que aconteceu. Então, no supervisório, você precisa ter esse mapa entre códigos e o que é o erro para o operador poder entender o que aconteceu, o que está acontecendo para uma determinada uma transação está dando exceção. Bom, então se tratando aqui, a gente vai focar basicamente no Modbus, aplicação Modbus sobre rede TCP e sobre rede serial. O frame no modo serial, ele vai ter basicamente aqui eu acho que essa figura aqui está trocada, mas enfim, vamos considerar essa parte da aplicação, né? Faz mais sentido. Unidade de dado de aplicação aqui, ó, é 23 bytes. Então isso aqui é sempre 23 bytes. Mais um de endereço, ok? Mais 2 de CRC, ou seja, se o CRC é 2 bytes, significa aqui que eu tenho 16 bits. Eu posso ter até o CRC. Opa, olha lá, o CRC 16 escrito aqui em cima. Beleza? No TCP, eu vou ter para a camada de aplicação aqui, ó, os mesmos 253 bytes. Com diferença que aqui no cabeçalho eu vou ter 7 bytes, que ele chama de MBAP, Modbus Application Protocol. Que vai ser basicamente, vai dar aí, então 260 bytes de tamanho máximo. Ó. Então a gente tem essa primeira diferença logo na estruturação do frame. Beleza? Então a gente vai ver isso mais para frente, mas é só para a gente ver que a estrutura central da aplicação, né, ela não muda e ela tem sempre 253 bytes no máximo, ok? É claro que ela pode ter tamanhos menores, mas no padrão, um frame máximo, a partir da aplicação, ele vai ter 253, podendo ir de 256 a 260, o frame completo. No caso do serial, ele é menor, porque você só tem o endereço do escravo, né? Ele funciona apenas a nível local, então eu só preciso identificar ali eu tenho 8 bits, eu posso ter até 255 escravos, né? Considerando que a gente tem endereços reservados aí. A gente vai falar mais para frente. No TCP, não. Eu tenho que endereçar o escravo a nível de aplicação. Então, eu vou ter um frame diferenciado que a gente vai ver mais para frente. Aqui, né, aqui vamos considerar, então, seguindo o padrão, o ADU como frame inteiro e o PDU como frame só da aplicação, do protocolo da aplicação. Para encerrar, essa transação que acontece entre supervisório e CLP, ou ocasionalmente também entre CLP e instrumento, ou entre CLP e CLP mestre-escravo, por padrão, o Modbus ele implementa a comunicação do modelo Big Endian. Para quem já viu em arquitetura de computadores, no nosso curso de arquitetura de computadores, é basicamente a referência de qual parte de uma palavra, né, qual parte da... Se eu pegar uma palavra, ela é constituída de bytes. Esses bytes são endereçados do menor endereço para o maior. O modelo Big Endian, ele sempre começa a manipular pelo endereço maior, Big. Ele vai no endereço maior e começa a tratar por ali. O modelo Little Endian, ele começa sempre pelo endereço menor. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que ele tem esse conteúdo num registrador da memória lá. Quando ele for jogar esse byte para o fio, né, primeiro ele vai pegar o AC e depois o 1F. Então é como se fosse nessa sequência numa rede serial. Para você não esquecer, é só associar uma coxinha. Little Endian começa a comer pela parte menor, Big Endian começa a comer
pela parte maior. E isso é uma fonte, às vezes, de confusão, que eventualmente um CLP tem um padrão little-end e passa a ser necessário você inverter o padrão do armazenamento do byte. E aí, às vezes, a equipe de operação lá no chão de fábrica não conhece esse detalhe e acha que é algum problema do equipamento ou da configuração. E quando na verdade, às vezes só um problema no ajuste do armazenamento na memória, porque eventualmente você pode ter um equipamento que seja por padrão little endian, né? Ele trata os bytes, ele tira o byte do fio, mas ele armazena ele no modelo little endian. Ou seja, aquele primeiro byte que deveria ir para o endereço maior da memória, ele vai para o endereço menor. E o segundo vai para o endereço maior. E aí é importante inverter na configuração do equipamento quando acontecer isso. Ok? Bom, basicamente a gente falou sobre... A gente está falando do modelo de aplicação, a gente fez uma introdução, falou que o método de comunicação como é que requisição e resposta, e do tamanho do frame. Na próxima parte da aula a gente vai falar sobre o modelo de dados que ele utiliza para dar significado ao conteúdo das requisições. A gente continua no próximo vídeo. Até lá e um abraço.